Naquela noite, depois do jantar, quando todos voltaram, o Jimmy percebeu algo diferente. A cela do Larry Hall estava vazia. Larry Hall havia desaparecido dentro da prisão. Mas a verdade era que as coisas eram um pouquinho piores do que um possível desaparecimento dentro de uma prisão de segurança máxima. Por alguma razão, Larry tinha controle do lugar. Exatamente, ele tinha privilégios que a maioria dos outros detentos não tinham. Só mais tarde, quando a porta da cela do Jimmy foi trancada junto com outras, foi que ele viu o Larry retornando. O postigo superior da porta de sua cela foi deixada em aberto. Então, a luz do lado de fora entrava e fazia com que ali dentro houvesse um pouco de brilho. À medida que a sua cabeça fazia assim, o fecho estreito piscava. E com seu encontro com Larry naquela manhã, a missão do Jimmy não parecia tão impossível. E ele começou a pensar que talvez pudesse terminar aquilo em semanas em vez de meses. E o Jimmy continuou espionando a cela do Larry até a última luz se apagar. Era como ver dinheiro no banco. Os desafios bizarros e ocultos daquela prisão não podiam ser resumidas em apenas um único prisioneiro. O Centro Médico para Prisioneiros Federais em Springfield, no Missouri, estava longe de ser uma arte. Era mais uma relíquia, com prédios que datavam de 1933, quando foi a primeira unidade médica do sistema prisional federal. E se era conhecido por alguma coisa, era como um lugar onde velhos mafiosos eram enviados para dar seu último suspiro, já que, por ali, eles abrigavam um dos poucos hospitais onde os agentes federais podiam tratar prisioneiros gravemente doentes em um ambiente seguro, como uma sala de cirurgia, onde as algemas não eram removidas até que o paciente ficasse completamente inconsciente. E é claro que do ponto de vista do Jimmy, Springfield estava longe de ser a parada mais popular do carrossel dos agentes federais. E quando Jimmy chegou em 1998, os prédios antigos já estavam completamente degradados e a condição precária dos pacientes era completamente deprimente, principalmente pacientes em condições extremamente psiquiátricas. Era tudo sombrio e os relatórios de um diretório de presídios federais reforçava essa impressão do Larry, porque sim, nesses relatórios constavam que essa prisão era extremamente sombria. Um outro preso chamado Jonathan J. Pollard disse que sombrio era uma expressão gentil para descrever como Springfield era um ambiente de total confusão. O Jonathan Pollard era um analista de inteligência naval americano e ele foi condenado por espionagem em Israel. E ele acreditava que havia sido enviado a Springfield não para tratamento, mas sim para ser punido. Embora o Departamento de Justiça afirmasse que essa era a única instalação que poderia lidar com a doença psicossomática dele. Os gritos que ecoavam na prisão eram desumanos. E o Jonathan descreveu como se fossem vozes saindo do inferno. Ele presenciou cenas terríveis. Inclusive, uma vez, a de um homem na sua frente. Ele pegou um objeto cortante e cortou sua garganta de orelha a orelha. Foi algo chocante. Mas não foi a única vez que isso aconteceu. Outros detentos também tentaram tirar sua própria vida. E muitos outros detentos presenciavam esses horrores. Após 11 meses naquele lugar, o Jonathan Pollard conseguiu uma transferência para uma solitária no Marion Supermax. Algo que ele ficou extremamente grato. Durante a segunda manhã do Jimmy em Springfield, ele viu Larry no refeitório, mas não quis se aproximar dele tão cedo. Além disso, Larry estava sentado em um canto com o que parecia ser um grupo normal de amigos e teria sido insistente se intrometer sem convite, porque ele sabia que em todas as prisões você tem que ter cuidado onde senta. Você tem que conquistar o seu lugar conhecendo as pessoas ao seu redor. E nada começa mais brigas do que tomar o lugar de outra pessoa. Então Jimmy se sentou sozinho
para comer seus ovos gordurosos, enquanto estremecia com barulho naquela sala cavernosa. E ele se sentia como um perdido ali dentro. Ele sentia falta do presídio de Milão, que tinha se tornado um lar para ele. Ele tinha desenvolvido muitos relacionamentos lá, tinha um grupo de pessoas com os quais era muito próximo. E enquanto ele examinava todo o refeitório, o Jimmy se perguntava: com quem eu vou fazer amizade aqui? Os presos eram visivelmente doentes e os aparentemente saudáveis tinham um olhar diferente do que ele via em Milão. Um olhar vazio. E ele então entendeu que quando as pessoas acabavam naquele lugar, era porque elas sabiam como iriam terminar. Eram sentenças de prisão perpétua, o que significava que você iria ficar ali até o seu último dia. Aquelas pessoas não tinham almas, não tinham mais nada dentro de si. Depois que a campainha soou, o Jimmy foi até a lavanderia do prédio vizinho para trocar de roupa. E ele queria trocar suas calças camufladas por um par com bolsos fundos, como no exército. E ele precisava de um ajuste melhor. Como ele parecia na prisão, importava muito para ele, tanto como ele parecia do lado de fora. Eu preciso estar com a roupa certa. Era como estar em um time de futebol. Era como caber certinho dentro de um uniforme. Ele não gostava de nada folgado, porque isso, estar ali com a roupa ajustada ao seu tamanho, fazia se sentir poderoso. Quando o Jimmy voltou para sua cela, 2 guardas estavam esperando por ele. E ele pensou: ai não. Então ele entrou, manteve a pose, olhou para eles, esperando com certa apreensão o que iria sair da boca deles. E então, um deles disse: Kenny, você tem que arrumar um emprego aqui. Eu tenho uma condição médica. Do que você está falando? Todo mundo aqui é doente. Aí ele pegou uma carta e falou: eu tenho muitas alergias, olha aqui. Os agentes ficaram chateados com isso, mas não haviam nada que pudessem fazer. Só que ao contrário de Milão, não havia empregos disponíveis em lugares como a biblioteca da prisão, que seriam, no caso, hipoalergênicos. E embora o Jimmy tenha escapado do trabalho, ele rapidamente percebeu que uma rotina monótona o aguardava. No final do corredor havia uma pequena sala de blocos de concreto com uma pequena TV aparafusada, um suporte, transmitindo Jerry Springer. Jerry era um apresentador da época que tinha um programa muito popular. E alguns detentos estavam sentados ali em cadeiras empilháveis de plástico espalhadas, observando o programa com uma indiferença de queixo caído. O Jimmy então percebeu que as únicas pessoas que não tinham emprego naquele lugar eram realmente malucas. Havia uma sala de musculação ali, mas não era nem de longe elaborada. Tinha apenas uma estação de musculação, que ele chamou de patética, e ele usava todas as estações daquela máquina. E um treino completo levava menos de 1 hora. Então, depois de algumas horas, ele estava tão entediado que mal podia esperar para ser chamado para sua próxima refeição. Não importava o quão intragável fosse. Então ele disse: eu preciso de alguma coisa para me ocupar. E aí, depois do almoço, era o seu segundo dia, ele começou a planejar suas missões de espionagem. Ele foi até a frente da cela do Larry, tentando ver o máximo que podia do lado de fora da porta aberta. E ele percebeu fotos de família que estavam numa prateleira,
Tinha uma foto do Larry com seu irmão Gary. Ambos estavam com uniformes da Guerra Civil. E ele percebeu que o Larry também foi autorizado a prender uma cruz de papel na parede. Um outro privilégio concedido apenas aos prisioneiros mais bem comportados. Depois de verificar o quarto do Larry, o Jimmy se espalhou em círculos mais amplos do prédio, pelos túneis e pelo resto do complexo onde ele tinha acesso. O Jimmy queria ver onde o Larry fazia check-in para trabalhar e depois onde ele ficava quando fazia uma pausa do trabalho. Ele até procurou um escritório onde o Larry recebia aconselhamento, mas rapidamente ele percebeu que o Larry não tinha o mesmo horário que os outros prisioneiros. Quando a campainha tocava todas as manhãs, o Larry já estava fora de sua cela. Era como se o Larry fosse um membro da equipe do presídio. Era como se ele fosse um cara da manutenção do lado de fora. E ele poderia ser usado para limpar o chão, consertar as cadeiras. E embora muitos andares fossem restritos ao Jimmy, o Larry parecia ir a quase todos os lugares. Não apenas para limpeza, mas também para recreação. Pelo que o Jimmy podia dizer, o Larry passava muitas noites na seção de marcenaria do Centro de Artes e Crafts. Então o Jimmy teria que estar em Springfield pelo menos 6 meses antes de passar pela porta da loja de artes. E ainda teria que entrar em uma lista de espera para conseguir acessar qualquer equipamento dali. Sua cabeça começou a pensar e ele passou a planejar um lugar e uma hora nos túneis onde ele poderia fingir se cruzar acidentalmente com o Larry. Então, com tudo isso em mente, ele decidiu colocar o plano em prática. Planejou ficar em um lugar específico e depois ele parou, depois ele pensou, bom, se ele passar por aqui agora, vai ser o momento em que vamos nos encontrar. Ok. Tinha um almoço, ele almoçou. Logo depois, o Larry havia sido liberado do trabalho. E o Larry estava vindo, o Jimmy estava indo. E eles se cruzaram. E o Jimmy agiu com surpresa. Hey! E o Larry balançou a cabeça para trás, só que em câmera lenta. Então ele reconheceu o Jimmy e sorriu. Sabe, aquele jornal que eu vi você lendo na biblioteca aquele dia, era o jornal da sua cidade, Natal? E o Larry consentiu e disse, eu sou de Indiana. Sério? Eu sou de Kankakee. Não sei se você já ouviu falar, mas fica na fronteira, bem ao lado de Indiana. E o Larry... Então, Jimmy, você quer me encontrar na biblioteca? O Larry disse, não, eu não vou lá agora, mas eu vou mais tarde, às 2h30. Então, o Jimmy falou, tá bom. E ele fez questão de chegar alguns minutos antes. E como prometido, o Larry Hall apareceu. Mas o Larry repetiu exatamente seu comportamento. Ele pegou seu jornal, se sentou e leu metodicamente cada página. O Jimmy ficou do outro lado da mesa por 15 minutos. E o Larry nunca disse uma palavra e não fazia nenhum contato visual. Só que quando ele terminou, antes de sair, ele disse... Te vejo mais tarde, James. E foi embora. E a mesma coisa aconteceu no dia seguinte, e depois no outro dia, no quinto dia, no sexto dia, e dia após dia, após dia, após dia. Essa era a rotina. Te vejo mais tarde, James. 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 O Jimmy estava ficando frustrado. Ele olhava para o Larry lendo seu jornal e pensava, cara, você é um rejeitado. Você é um desperdício da vida humana. E ele estava assim, com aquela coisa entalada, mas o pior era que parecia o fim. Não tinha mais abertura. E de repente, algo diferente aconteceu.
O Larry ergueu a cabeça e os olhos por cima do jornal. Era como se ele tivesse ouvido os pensamentos raivosos do Jimmy naquele momento. Então ele abriu os lábios e disse: "Você quer tomar café da manhã conosco pela manhã?" Uau! Eu quero. Era um grande avanço. Pela primeira vez em uma semana naquele lugar. E as esperanças do Jimmy aumentaram. E ele mal conseguiu dormir naquela noite. Mas na manhã seguinte, quando chegou ao canto do refeitório do Larry, com a sua bandeja, ele percebeu que suas refeições seriam um pouco mais complicadas do que ele pensava. Em primeiro lugar, tinha muitas cabeças girando nas outras mesas ao redor deles. Havia uma razão pelo qual Larry e seus amigos comiam com um monte de cadeiras vazias ao redor deles. O Jimmy descobriria mais tarde que os homens naquela mesa eram conhecidos coletivamente como e eram párias, mesmo entre os sobreviventes lunáticos mais cruéis de Springfield. E apenas por se sentar com eles, o Jimmy estava se tornando um objeto de escárnio dos criminosos mais comuns. Quando o Jimmy se apresentou aos companheiros de café da manhã de Larry, ele pôde entender a falta de popularidade deles. Um tinha 20 e poucos anos, alto, magro, com um corte de cabelo mullet e com grandes olhos esbugalhados. Ele se sentou, sua cabeça girou como uma de uma coruja e tentou sentir a vibe. Esse moço, aparentemente, pegou uma motosserra sem motivo e havia eliminado a família inteira dentro de casa. O outro companheiro estava na casa dos 30 anos e parecia um sapo. Ele tinha um óculos de leitura e, ao que parece, ele tinha eliminado garotinhas. O terceiro era grande, tinha muito peso, acne, mas o Jimmy nunca soube de seu crime. E durante a maior parte da refeição, o Jimmy foi o único que falou. Ele fazia piadas, ele reclamou da comida e perguntou o que eles gostavam de comer. Apenas o Larry Hall sintonizou com ele e até se iluminou quando o Jimmy falava. E pelo canto do olho, o Jimmy podia ver e o Larry o olhava com um crescente interesse, quase como se reconhecesse um amigo há muito tempo perdido. E a próxima vez que eles se viram na biblioteca, o Larry estava um pouco mais animado. Dessa vez, quando entrava, ele dizia olá e fazia um breve comentário sobre o que lia no jornal. Por alguma razão, ele gostava da formalidade e ele chamava o Jimmy de James. O momento em que o Larry mais falava era às 19 horas, quando eles estavam juntos na fila de pílulas do lado de fora da enfermaria, no corredor de suas celas. E o Larry perguntou a ele: "O que estão dando para você?" Essa foi a primeira pergunta que ele fez até então. E o Jimmy disse: "Trazodona. Para depressão. Eu nunca ouvi falar antes disso." Então ele começou a fazer perguntas sobre a substância, mencionando suas classes, compostos e termos técnicos que o Jimmy não conhecia. E aparentemente o Larry achava fascinante comparar os remédios. E ele sabia muito sobre as pílulas, principalmente a que as outras pessoas tomavam lá. Ele sabia como eram feitas e o que deveriam fazer por você, além dos efeitos colaterais. E justamente quando o Jimmy pensava que ele era um caso perdido, o Larry sempre vinha com informações, o que o fez entender que o Larry Hall era muito mais esperto do que ele pensava. A enfermeira distribuía um punhado de pílulas para o Larry, e ele as engolia obedientemente. O Jimmy pegava o seu comprimido, que era único, e colocava debaixo da língua. Quando ele voltava para sua cela, discretamente, ele tirava o comprimido, o moía
e o despachava pelo ralo. Ele já não tomava essa medicação desde Milão, porque ele detestava os efeitos colaterais. E rapidamente ele entendeu que precisava descartar o comprimido imediatamente, porque se os guardas entrassem e encontrassem pílulas em sua cela, poderiam acusá-lo de vender no mercado negro da prisão. Apesar de todo o progresso com o Hal, ele manteve tudo que estava conquistando para si mesmo. Tudo tinha acontecido mais rápido do que os federais haviam previsto ou desejavam, e o Jimmy não queria correr o risco de que eles, por algum motivo, encerrassem a missão. O contato com os agentes do FBI era apenas pessoalmente durante o horário de visita. Mas teve um dia que algo inesperado aconteceu. O Jimmy foi chamado ao prédio da administração no seu primeiro domingo em Springfield e disseram: olha, você tem uma visita. Ele disse: deve ser o meu pai. Quando ele chegou lá, não era seu pai. Era uma mulher loira, muito bonita, que tinha quase a sua altura. E ela se levantou para cumprimentá-lo. Ela tinha cabelos curtos, usava um penteado conservador, um blazer, saia. E quando Jimmy estendeu a mão, ela o agarrou pelos ombros e o puxou para beijá-lo. E ela disse em seu ouvido: nunca aperte a minha mão. Eu sou a sua namorada. O nome dela era Janice Buttox, o nome verdadeiro, claro. E ela era sobrinha do Bear Diggs, um ícone Linebacker de Chicago. A Janice era uma agente do FBI e ela trabalhava em um escritório de Illinois. Ela havia assinado a mesa dos visitantes com o nome falso, lógico, e ela tinha se esforçado para criar toda uma história para esse pseudônimo. Porque se alguém de Springfield decidisse verificar a história dela, aparentemente iriam encontrar alguém que realmente é quem diz ser. E era uma necessidade de segredo muito estranha para o Jimmy, porque ele achava que o FBI, o escritório de prisões, era uma família feliz. Mas ele notou que realmente as agências não confiavam uma na outra. Enquanto conversavam para manter o pretexto de ser seu namorado, o Jimmy segurou na mão dela, acima da mesa, isso eram os limites estabelecidos pelo regulamento da sala de visitas, e ela deu a ele um número de telefone para que ele pudesse ligar para falar com ela em caso de emergência. E antes de sair, ela enfatizou: James, não faça contato com Larry Hall ainda. Você precisa ir devagar, ok? E ele disse: não se preocupe, eu estou mantendo distância. A gente ainda não se cruzou. Ela não imaginou que aquilo ali era mentira. E nem desconfiou que, na verdade, Larry Hall e o Jimmy tomavam café juntos, todas as manhãs. Acontece que mesmo que o Jimmy continuasse aparecendo na mesa deles, isso não tornava os Baby Killers mais cordiais. Eles apenas ficavam ali sentados e espaçados. Isso, em parte, era resultado da medicação deles. Mas o Jimmy também entendeu que esses caras não eram interessantes. Eles não tinham alguma coisa a dizer. A não ser: ei, você vai beber esse leite? E como ele era rápido com a sua fala, e diferente dos outros, não estava dopado. Então, isso fazia com que ele fosse atrativo, pelo menos para o Larry. Então, quando ele conversava com o Larry, era sobre coisas normais e como conseguiu fazê-lo se sentir livre novamente e fazer o Larry se lembrar de como era a vida lá fora. Então, ele começou a perceber que isso traria para fora a criança interior do Larry. E algumas vezes, durante as conversas, o Larry parecia um pouco feliz. E pouco a pouco, o Larry começou a se abrir. Um pouco mais sobre a sua cidade natal de Wabash, sua família, e muitas vezes ele comparava o Jimmy com seu irmão Gary. O Jimmy já tinha visto a foto do Gary no quarto do Larry, na cela, quando ele olhou para dentro naquela sua investigação. Mas tudo o que o Jimmy aprendia veio de pedaços rápidos, porque o tempo para conversar era limitado aos 30 minutos que eles tinham para o café da manhã. E neste ponto, o Jimmy ainda não tinha descoberto onde
o Larry passava as tardes além da biblioteca. E na biblioteca eles não podiam conversar. Então algumas semanas tinham se passado, o Jimmy chegou tão longe, mas ele imaginou que poderia esperar o Larry um pouco mais antes de convidá-lo à sua cela ou para algum outro lugar que pudessem dialogar. Só que aí surgiu um conflito que nem ele ou os federais jamais previram. Em uma tarde, quando ele estava caminhando pelo corredor do túnel solitário antes do almoço, ele virou a esquina e haviam 3 tipos de levantadores de peso. Homens brancos, com cabelos penteados para trás, e esses caras o cercaram. E ele já tinha visto esses homens na sala de jantar e rapidamente presumiu que eles eram da máfia. Mas agora a coisa era diferente. Eles pairavam em torno dele. E por trás desses homens havia um outro homem. Um idoso curvado que se revelou. E o Jimmy pensou, ele é o chefe da máfia. E ele recuou. Porque parecia que todos estavam prontos para avançar em cima dele. E um deles disse: "O velho quer falar com você." O velho era Vincent Gigant. Na época, o Vincent tinha 70 anos e era líder da família criminosa Genovas, da cidade de Nova York. E durante a maior parte dos anos 90, ele frustrou os esforços federais de processá-lo, porque ele fingia ter demência. Ele vagava pelas ruas de Greenwich Village de roupão e chinelos com olhar vago. Os jornais o apelidaram de Woodfather. E na verdade, ele estava entre os chefes mais sofisticados dos últimos anos em Nova York da história da máfia, supervisionando um extenso sindicato de raquetes de apostas esportivas legais. E é claro, usava seu controle dos sindicatos para abalar canteiros de obras. O Jimmy não sabia nada sobre o passado do Vincent, mas ele se deu muito bem com os caras da máfia em Milão. Então ele pensou que deveria se dar bem com os de Springfield também. Então, os homens dele empurraram o Jimmy para um canto, onde o Vincent o estava esperando. E aí ele ficou frente a frente com o homem. E o Vincent deu uma olhada no Jimmy e começou a cutucá-lo no peito. "Deixa eu te fazer uma pergunta." Em uma voz aguda e nasal. "Por que você está andando com os Baby Killers?" O Jimmy estava tremendo e ficou chocado com a pergunta. E ele gaguejou e então disse: "Eu nem sabia o que eles faziam." Então Vincent levantou a mão e golpeou o ar. "Ah, vamos! Você está louco ou algo assim? Todo mundo na prisão sabe porque esses caras estão aqui. Você quer que alguém coloque uma faca nas suas costas?" E o Jimmy balançou a cabeça negativamente. E o Vincent disse: "Bom, tudo bem então, porque de agora em diante você vai tomar café da manhã com a gente."